Você já ouviu falar nessa palavrinha diferente chamada propriocepção? Tá até aí no título, que é para dar um pouco de curiosidade a respeito. O que é a propriocepção? É muito comum na área da fisioterapia, a gente fala bastante sobre isso, a gente estuda bastante sobre isso também e não raras vezes, quando o paciente vem com um encaminhamento médico, às vezes o médico se arrisca a colocar lá a prescrição do tratamento fisioterapêutico e está lá, trabalhar a propriocepção do ombro, do joelho, do quadril do paciente, seja lá qual articulação a gente está lidando naquele momento. Mas o que raios é a propriocepção? Um nome difícil pra caramba. Muito bem, isso é basicamente a forma como o corpo tem para perceber a posição e movimento dele no ambiente. É por causa da propriocepção que você sabe que você está com a articulação posicionada de uma maneira específica, ou até que ela está balançando. Imagina o seguinte, se você estiver parado, sentado, e fechar os olhos, e alguém pegar o seu braço e começar a movimentar ele para cima e para baixo, você sabe que está tendo o seu braço movimentado. Se essa pessoa parar e esticar o seu braço para frente, por exemplo, você também vai saber dizer que seu braço está esticado para frente. A não ser que essa pessoa tenha algum problema no ponto de vista neuronal que dificulte a transmissão das informações que estão nos sensores que estão nas articulações, nos músculos, nos tendões e em outras estruturas mais, mas esses três são os principais, que levam essa informação, então os neurônios que levam essa informação até o cérebro para que ele entenda, ok, estou em movimento, estou parado ou estou em tal posição. Imagina que a propriocepção é como se fosse o tato da articulação, o tato do corpo para saber a posição dele. Assim eu acho que fica mais fácil de entender. Então, José, da onde que vem a necessidade de trabalhar a propriocepção do paciente? Como é que funciona um trabalho ou até um treino proprioceptivo, como muita gente costuma dizer? Aí, infelizmente, tem uma falha de compreensão do que é a propriocepção e do que é outra coisa muito importante, que é equilíbrio. O equilíbrio é irmão gêmeo da propriocepção. Ele depende da propriocepção para ser bem executado. Porém, uma pessoa que é desequilibrada não significa que ela tem um problema proprioceptivo. Por exemplo, você está andando na rua, você não tem nenhum problema em relação a saber que você está equilibrado, que você está na posição correta e que você está se deslocando de uma maneira correta, ok? Você tropeça em qualquer obstáculo que você possa imaginar. Você sabe que está caindo, porque você sente, por causa da propriocepção, que está caindo, que você está chegando perto do chão, até pela sua visão, né? Então essa queda não foi causada, esse desequilíbrio não foi causado por um problema proprioceptivo. Então eu não conserto. Claro que esse é um exemplo extremo, mas você pode pensar num paciente que de repente tem tanta fraqueza nas pernas que ele precisa de um andador para se manter em pé, e aí ele, sem um andador ele fica desequilibrado. Esses dois exemplos da pessoa andando e tropeçando e a pessoa com fraqueza que não consegue se sustentar em pé, não necessariamente os dois têm um problema de propriocepção. Eles podem ter tido um problema ou um momento em que o equilíbrio deles estava prejudicado. Naturalmente, como é que a fisioterapia vai conduzir um tratamento para lidar com problemas do equilíbrio? A gente não tem outro jeito a não ser provocando mais desequilíbrio, mas dentro de um ambiente controlado. Dentro da clínica, dentro do consultório, a gente consegue posicionar o paciente de forma estratégica para que a gente consiga estimular a resposta muscular no tempo correto. Que o problema do desequilíbrio é esse. É que você precisa ter uma resposta muscular numa velocidade tal para evitar que você caia. Se você trava o pé num degrau enquanto você está subindo a escada, você tem que reagir rapidamente, ou com o seu tronco para evitar cair, ou segurar no corrimão, ou você bota o seu pé novamente à frente para que você se mantenha equilibrado. Quando a gente pensa numa articulação especificamente, que como eu usei o exemplo do pedido médico que vem dizendo para trabalhar a propriocepção do ombro, na verdade o que ele quer dizer ali é a estabilidade articular do ombro. Então as articulações, elas podem ser, usualmente a gente costuma dizer que elas podem estar instáveis. Então imagina que essa pessoa
está com o braço esticado para o teto enquanto ela está deitada numa cama. E aí qualquer empurrãozinho que você dê no braço faz com que esse membro superior saia da posição. A gente pode considerar que isso é uma instabilidade. Esse é só um exemplo muito prático de como a gente pode ver um movimento instável, mas isso gera outras consequências. Um ombro instável pode trazer alguns prejuízos para alguns tendões, alguns ligamentos, em outras articulações, por exemplo. De toda forma, a gente precisa trabalhar a estabilidade da articulação para que a pessoa seja capaz de fazer movimentos amplos e diversos sem sentir os prejuízos que a instabilidade pode trazer. Então, a propriocepção não é trabalhada, ela existe, ela é como se fosse o seu tato. A gente trabalha o que vem atrás dela, a gente trabalha o equilíbrio e a gente trabalha a estabilidade. A gente pode entender os dois como a mesma coisa nesse caso. Vamos em frente e até a próxima!